Diante disso, né, nós temos que dizer o seguinte: o governo Lula ele caminha para uma encruzilhada. Quer dizer, né, o que significa essa metáfora da encruzilhada? Ele vai chegar num determinado momento em que ele vai ter que optar obrigatoriamente por seguir o caminho para cá ou para lá. Porque aquele caminho que ele estava seguindo, né, se desfaz naquela encruzilhada. A política do governo Lula até o momento é uma política de entendimento, de chegar no entendimento com o Congresso, que é a política que foi colocada em prática. Essa política reduziu bastante a expectativa do governo. Tá? O desmantelamento dos ministérios aí é uma política que mostra que foi meio que uma declaração do Congresso de que o governo Lula não tem poder nenhum para impor nada ao Congresso brasileiro. Isso daí já havia sido dito pelo Arthur Lira, tá, que falou que o governo Lula não tem base no Congresso Nacional, não existe base governamental. O que ele queria dizer era o seguinte: nós, né, o agrupamento dele, não somos uma base do governo Lula. Né? Nós somos um agrupamento independente. Esse era o caráter da declaração. E o mentor intelectual do Arthur Lira, que é o senhor Eduardo Cunha, que foi a pessoa que armou o golpe contra a Dilma Rousseff no Congresso Nacional, fez a mesma declaração. Então ele fala que o governo precisa aprender a conversar com os parlamentares, o que é um cinismo da parte dele, porque o que você vai conversar? Né? Se você não consegue nem fazer uma reorganização ministerial, não tem muita coisa para conversar. Então, quer dizer, o governo caminha para uma situação onde ele vai se ver confrontado com a seguinte alternativa: ou ele se transforma num governo impotente, totalmente impotente, controlado pelo Congresso Nacional, atuando somente na brecha, ou ele parte para um enfrentamento com essa situação. Eu vi uma matéria no 247 hoje, não sei se me lembro bem quem escreveu, falou que a pessoa falava assim: fiquei muito assustado com vozes da esquerda que falavam que o Lula tinha que peitar o Congresso. Num certo sentido, ele está certo, porque se o Lula for tentar peitar o Congresso, ele não vai dar em nada isso aí. Como é que ele vai peitar o Congresso? Ele pode abrir uma crise institucional, ele pode denunciar o Congresso, mas ele tem condições nesse momento aqui de sair vitorioso de um enfrentamento com essa natureza? Não. Né? A prudência determinaria que ele não tem que peitar o Congresso. Mas, né, quando a pessoa fala não tem que peitar o Congresso, ela fala que tem que negociar, isso é inútil também. Quer dizer, ele não pode peitar e não pode também negociar. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar as condições para poder, num determinado momento, peitar o Congresso. Quer dizer, isso tem que ser colocado, né, no horizonte da política do PT. Em algum momento, ou o PT enfrenta o Congresso, ou ele vai ser um refém impotente do Congresso Nacional. Ou seja, da direita, que é uma direita quase toda ela ou bolsonarista ou semi-bolsonarista. Né? Ele vai ter muita dificuldade de mudar esse quadro dentro do Congresso, para não dizer que é praticamente impossível. Né? Quer dizer, o problema que nós discutimos aqui em diversas oportunidades agora está se transformando num problema concreto da situação política. Né? Quando analistas muito moderados falam que não podemos peitar o Congresso, significa que o problema de peitar o Congresso está se colocando como uma realidade. Né? Por que a pessoa está falando isso? Por que outras pessoas estão falando que teria que peitar o Congresso? Porque o Congresso se coloca como um grande obstáculo, né, para a realização de um programa de governo do governo do PT. Ele não pode enfrentar o Congresso de imediato, né, mas não adianta alimentar a ilusão de que vai
vai ser realizado um governo popular, um governo de características nacionalistas, simplesmente negociando com Arthur Lira. Isso é uma coisa que não tem realismo nenhum. Então, o que o governo deveria fazer é se preparar para enfrentar o Congresso. Como é que ele vai enfrentar o Congresso? Ele só pode enfrentar o Congresso, efetivamente, através de uma atitude, de uma ação política extraparlamentar. Quer dizer, nas ruas. O governo Lula tem que encarar a possibilidade de governar, né, com o apoio das ruas. Pressionar o Congresso. Até agora, os temas que apareceram, o tema do orçamento é um tema muito importante, sem dúvida nenhuma, para o governo. Mas é um tema difícil de mobilizar a opinião pública em torno dele. É uma questão relativamente técnica, né? O governo poderia ter explicado melhor essas coisas para a população, não fez nada. Mas há vários temas aí que são temas que são importantes e que permitem uma grande mobilização popular.